Desde pequena, Sofia sempre ouviu comentários que pareciam inofensivos, mas que com o tempo começaram a incomodá-la. Parentes diziam coisas como engraçado, como você não parece com ninguém da família. No começo, ela levava aquilo como uma simples brincadeira. Toda família tem suas diferenças, e Sofia acreditava que talvez tivesse herdado características de algum parente distante. Mas conforme crescia, aqueles comentários começaram a se repetir com mais frequência. Nas reuniões de família, alguém sempre fazia alguma observação sobre seus olhos diferentes ou sobre o formato do seu rosto. Sofia sempre sorria e mudava de assunto. Não queria transformar pequenas piadas em algo maior do que realmente eram. Seu pai, Roberto, sempre foi um homem carinhoso e presente. Para Sofia, ele era o exemplo perfeito de pai. Ele a ajudava com tarefas da escola, participava de seus aniversários e sempre dizia que ela era o maior orgulho da vida dele. Por isso, Sofia nunca teve motivo para duvidar de nada. Até o dia em que um comentário aparentemente inocente mudou tudo. Era o aniversário de sua tia Clara e toda a família estava reunida para o almoço de domingo. Entre risadas e conversas, um primo mais velho fez uma piada que fez algumas pessoas rirem e outras ficarem em silêncio. Ele disse brincando: se Sofia fizer um teste de DNA, acho que vai descobrir que veio de outro planeta. Alguns riram, mas Sofia percebeu algo estranho. Sua mãe ficou completamente quieta, e seu pai abaixou os olhos por alguns segundos. Foi um momento rápido, quase imperceptível, mas suficiente para despertar uma dúvida que Sofia nunca havia sentido antes. Naquela noite, Sofia ficou pensando naquela reação estranha. Por que sua mãe havia ficado tão desconfortável? Por que seu pai havia evitado olhar para ela naquele momento? Talvez fosse apenas impressão, talvez estivesse imaginando coisas, mas algo dentro dela dizia que havia algo errado, algo que todos sabiam, menos ela. Durante alguns dias, Sofia tentou ignorar aquela sensação, mas a curiosidade começou a crescer. Ela começou a pesquisar sobre testes de DNA na internet. No começo parecia apenas uma ideia curiosa, mas logo se transformou em uma decisão. Ela queria descobrir se aqueles comentários realmente tinham algum significado, e decidiu fazer o teste, sem contar para ninguém da família. Algumas semanas depois, o kit do teste chegou pelo correio. Sofia abriu a caixa com o coração acelerado. Era estranho pensar que algumas respostas importantes da sua vida poderiam estar escondidas dentro de um pequeno envelope. Ela seguiu as instruções com cuidado. Coletou a amostra, fechou o envelope e enviou o material pelo correio. Agora só restava esperar. Os dias passaram lentamente. Sofia começou a perceber que aquela decisão tinha despertado algo dentro dela, uma mistura de ansiedade e medo. E se tudo fosse apenas imaginação, talvez o resultado confirmasse que ela realmente era filha biológica de Roberto, e então tudo voltaria ao normal. Mas uma parte dela tinha medo de que a verdade fosse diferente, muito diferente. 2 semanas depois, o e-mail com o resultado chegou. Sofia abriu o computador com as mãos tremendo. Ela respirou fundo antes de clicar no link. As primeiras informações apareceram na tela. Dados genéticos, informações sobre ancestralidade, mas então apareceu uma seção chamada parentesco biológico. E foi ali que Sofia encontrou algo que jamais esperava ver. O sistema mostrava claramente que havia uma incompatibilidade genética. Segundo o teste, Roberto não era seu pai biológico. Sofia ficou olhando para a tela por vários segundos sem conseguir reagir, porque naquele momento ela percebeu que a maior verdade da sua vida talvez tivesse sido escondida por anos dentro da própria família. Sofia ficou sentada diante do computador por vários minutos sem conseguir se mover. As palavras na tela pareciam simples, mas o significado delas mudava completamente tudo que ela acreditava saber sobre sua própria história. Ela releu o resultado várias vezes, tentando encontrar algum erro, alguma explicação lógica que pudesse desfazer aquela informação impossível. Mas quanto mais olhava para os dados, mais evidente a verdade se tornava. Roberto, o homem que ela chamou de pai durante toda a vida, não compartilhava o mesmo DNA que ela. Naquela noite, Sofia quase não dormiu. Cada lembrança da infância parecia ganhar um novo significado que ela nunca havia considerado antes. As brincadeiras de família, as reuniões de domingo, os comentários sobre ela não parecer com ninguém, tudo parecia agora formar um enigma que sempre esteve diante dela. Mas havia uma pessoa que certamente sabia a verdade: sua mãe. E Sofia percebeu que precisava ter uma conversa que poderia mudar sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Sofia foi até a casa dos pais com o coração acelerado. Cada passo até a porta parecia mais pesado do que o anterior. Sua mãe abriu a porta sorrindo, sem imaginar o que estava prestes a acontecer.
Por alguns segundos, Sofia pensou em desistir. Talvez fosse melhor guardar aquela descoberta apenas para si. Mas ela sabia que não conseguiria continuar vivendo com aquela dúvida. Então respirou fundo e entrou na casa. As duas sentaram na sala onde tantas conversas comuns haviam acontecido ao longo dos anos. Mas aquela seria diferente, muito diferente. Sofia tirou o celular da bolsa e abriu o resultado do teste de DNA. Ela colocou o telefone sobre a mesa lentamente. Eu fiz um teste de DNA, disse com a voz baixa. A mãe franziu a testa, confusa. Mas quando leu o resultado na tela, seu rosto perdeu completamente a cor. Ela ficou em silêncio por vários segundos. Um silêncio pesado, um silêncio que confirmava tudo. Lágrimas começaram a surgir nos olhos da mãe de Sofia. Ela segurou o telefone com as mãos tremendo e finalmente falou algo que Sofia nunca imaginou ouvir. Eu sabia que esse dia ia chegar. A frase atingiu Sofia como um choque. Aquilo significava que o segredo realmente existia e havia sido guardado por anos. A mãe respirou fundo antes de começar a explicar. Ela contou que muitos anos antes de Sofia nascer, sua vida havia passado por um momento muito difícil. Naquela época, ela e Roberto estavam separados. O casamento dos dois quase havia terminado. Durante aquele período de separação, ela conheceu outra pessoa, um homem com quem teve um relacionamento breve. Pouco tempo depois, ela descobriu que estava grávida, e naquele momento sua vida parecia completamente fora de controle. Ela contou que Roberto voltou para ela pouco depois, disposto a tentar reconstruir o casamento. Mas havia algo que ela nunca teve coragem de contar: a verdade sobre a gravidez, a verdade sobre Sofia. Sofia ouviu tudo em silêncio, tentando compreender aquela história que parecia pertencer a outra vida. Mas havia uma pergunta que ainda precisava ser respondida. Quem é ele? Perguntou Sofia. Quem é meu pai biológico? A mãe hesitou por alguns segundos antes de responder. Ela explicou que aquele homem havia desaparecido da cidade pouco tempo depois do relacionamento. Eles nunca mais tiveram contato. Durante todos aqueles anos, Roberto escolheu criar Sofia como filha. Ele sabia da verdade, e mesmo assim decidiu permanecer. Aquela revelação fez Sofia sentir uma emoção inesperada. Durante anos, ela acreditou que estava descobrindo uma mentira, mas naquele momento percebeu algo muito maior. O homem que ela chamou de pai durante toda a vida havia escolhido amá-la mesmo sabendo que ela não era sua filha biológica. E essa escolha dizia muito mais sobre quem ele era do que qualquer teste de DNA poderia explicar. Naquela noite, Sofia voltou para casa com muitas perguntas, ainda sem resposta, mas também com uma nova compreensão sobre sua própria história. Eu sou Aurora e às vezes a verdade não muda quem somos, mas revela o tamanho do amor que sempre esteve ao nosso lado.